Há uma mentalidade anticapitalista que circula por aí já faz anos, tá? E Mises tem um livro inteiro para tratar sobre isso, mas eu acho que não é só esse ponto. O que eu vejo muito é a teoria do oprimido, né? É a teoria do coitado. Tu vê gente que está sempre defendendo que não, o lucro é ruim, o capitalismo é ruim, a gente tem que defender o pobre, a gente tem que defender os mais fracos. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Tá? E Mises fala sobre isso porque na época dele era cool ser socialista, né? Amar todo mundo, era divertido, era bacana. Tem aquela celebre frase, que o autor é desconhecido, ou pelo menos eu desconheço, que é: se você até os 23 não foi socialista, você não tem coração. Se depois dos 23 tu continua socialista, você não tem cérebro. Eu não quero ofender ninguém, mas é que muitas pessoas não sabem o conceito realmente. Mas voltando, essa mentalidade muito de defender o pobre, defender o mais fraco, nós temos que ser sociais, nós não podemos amar o lucro, temos que odiar o capitalismo e tudo mais. Eu vejo, por isso que tanta política populista, tanta política pública populista dá certo, por isso que tantos governantes conseguem se sobressair e ficar no poder por mais tempo, por causa disso, porque eles vendem uma ilusão de que vão proteger o pobre. E por que eles se sobressaem no poder? Porque simplesmente nós temos uma grande parte da população pobre, tá? E aí nós temos também a classe média e a classe média alta que defendem os pobres. Então, se o cara faz propaganda para isso, todos os classes baixas, todos os pobres votam nele, e também a classe média alta cool, né? A classe média social alta vota nele e ele acaba sempre vencendo. E não que não tenha nada errado em defender o pobre, até nós deveríamos sempre ser solidários com os mais fracos, mais oprimidos. Mas a questão toda é essa classe média e essa classe média alta que muitas vezes ela abomina tanto o empresário, abomina tanto o lucro, tanto o capitalismo, que ela acaba se auto-sabotando ou sabotando a própria classe e os próprios indivíduos da família. Né? Eu vejo aí jovens em faculdade, jovens com seus iPhones protestando contra o capitalismo e tudo mais. Mas tem uma questão. Quando essas pessoas dizem que abominam o lucro, né? Nós somos ensinados disso, quando elas odeiam o empresário, o empreendedor, elas esquecem muitas vezes dos pais delas, que são microempreendedores e que basicamente batalham pra caramba para manter ela na faculdade ou para dar tudo que ela quer. E ela fica com esse discurso, fica falando que odeia, que a culpa é do capitalismo disso, mas ela tem em casa alguém que batalhou para botar ela onde ela tá, que é capitalista, e isso não é ruim. E isso faz parte, o mundo é assim. E isso linka com outro livro que eu tô lendo, que eu já fiz até o vídeo, que é Os Inovadores, e mostra por que tu não deve abominar, né, o capitalismo e como seria um mundo num socialismo, né, num estado centralizado. Porque muita gente não sabe realmente o conceito do socialismo, é uma economia fechada, é um centralizado, um órgão central que comanda tudo, e o capitalismo é as trocas voluntárias, o verdadeiro capitalismo, não esses que nós temos onde o Estado participa ativamente dele. Somente no capitalismo tu teria o poder de escolher entre Steve Jobs ou Bill Gates, Apple, Microsoft, tu quer ter um iPhone ou tu quer ter um Samsung, tu prefere um iOS ou um Android. Somente nisso, para quem é nerd e para quem é geek, otaku e ama anime, por exemplo, e eu vejo gente defendendo o socialismo, comunismo, eu fico dizendo que, cara, assim, não tem que dizer, mas num sistema socialista, num sistema centralizador, simplesmente teria um Ministério da Economia que decidiria qual anime iria passar. Tu não poderia escolher, por exemplo, entre Marvel e DC, porque não existiria. Né? Mises traz isso também, que num sistema socialista, quem seria Van Gogh? Imagina que aquele aparato de mentes brilhantes do governo o central iria escolher alguém para o Ministério da Cultura para fazer quadros. E chega Van Gogh. Tu acha que Van Gogh seria alguém ou taxaria o Van Gogh de louco e botariam no manicômio? Isso é o socialismo. E isso é o problema hoje em dia de abominar o capitalismo. Tudo que tu tem hoje tu deve a ele, ao verdadeiro, como eu disse. E talvez tu deva a pessoas que são capitalistas e que vivem de lucro e tu fica gritando que não deve ter lucro, que não sei o que e tudo mais. E tu tá certo, realmente tu tá muito certo quando tu fala de megas empresários, de mega bancos e tudo mais, porque a maioria deles, a grande maioria esmagadora, 90%, são protegidos pelo Estado. O Estado, que é um ente socialista, é um ente centralizador, é um ente que tende sempre a aumentar o seu poder e a se expandir. E isso somente num Estado, num lugar central, centralizador, né?
um lugar livre, um capitalismo de verdade, tu não teria essa grande influência do Estado, essa proteção, esse lobby a grandes empresários, a grandes bancos, e aí, sim, tu tá muito certo, tá? Seja tu socialista, seja tu capitalista, em bater em cima desse cara, em cima do lucro absurdo que ele tem protegido pelo Estado. Mas toma cuidado com esses discursos, porque pode estar atingindo um pai de família, o teu próprio pai, o teu próprio irmão, o teu próprio tio, porque esses também vivem de lucro, e esses não são malvados, não são capitalistas malvadões, eles não querem que pobre morra, e eles não odeiam os empregados deles, se tu muitas vezes pode comprovar que eles às vezes estão sempre tentando ajudar esses empregados que ele tem, porque o mundo não é só feito de mega empresários, de hiperbanqueiros, o mundo é feito de várias bilhões de pessoas que estão lutando no dia a dia entre trocas voluntárias ou tentando sem o que o Estado atrapalhe, né? E essas pessoas são capitalistas, elas não são socialistas. Os únicos socialistas são os que estão lá em cima com o poder central, né? E a gente deve estudar mais sobre o que era o socialismo, por isso que Mises começou a escrever sobre ele em 1920, tá? Não foi agora que surgiu. Não queiram maquiar uma social-democracia em cima do socialismo, porque é Estado centralizador, sim, e o único jeito de tu ser livre é no capitalismo, ou em qualquer outro sistema de livre mercado, né? Não esse capitalismo de agora, mas nunca um sistema centralizador. Então, o recado é isso. E a mentalidade anticapitalista, ela é burra. Burra porque a pessoa não quer escutar o que eu tô falando, e no momento que tu não quer ter a oportunidade de mudar a tua mente, mudar teu pensamento, tu tá sendo burro, tá sendo ignorante. E ela é inocente, né? Ou ignorante, porque as pessoas não sabem. Como eu tô te explicando o que é o verdadeiro capitalismo, e eu tô te explicando que tu não tá errado em defender que tem que acabar com esses megas empresários, megas banqueiros, eu tô te explicando também que o Estado mantém eles. E às vezes por isso que ela é inocente ou ignorante. Ou seja, ou ela é burra porque tu não quer te dar o trabalho de talvez poder pensar diferente, e ela é ignorante porque talvez a ignorância não no modo pejorativo, mas no modo de não entender algo. Então, é por isso que a mentalidade anticapitalista ela tem que acabar, tá? Nós temos que primeiro entender o que realmente é o capitalismo e por que ela é ou burra ou ignorante. E por hoje é isso. Valeu.